Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Segunda-feira, estamos aqui iniciando a nossa live, aguardando aí as pessoas irem chegando. E espero que vocês estejam recebendo bem aí o meu sinal, a minha voz. Me deem aí um retorno, por favor, se a voz está chegando bem, porque hoje eu tive até um probleminha aqui com o microfone, mas eu acho que está chegando bem, sim. E hoje, conforme a gente divulgou na live, no Story, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí, né, que é o assunto do momento, a violência nas escolas. É um assunto lamentável, né? A gente lamenta que a gente esteja passando por isso. Mas vamos tentar aí fazer uma construção sobre isso aí. Eu conto com vocês aí, que vocês ajudem também, que vocês comentem, perguntem. Vamos tentar falar um pouquinho aí sobre a violência aí, isso que está acontecendo, né? Boa noite, Newton. Boa noite, Mônica. Sejam todos bem-vindos, né? Então, a questão da violência nas escolas está chegando aqui no Brasil, né? A gente não pode dizer que seja algo ainda assim alarmante, né? São casos isolados, mas diferentemente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, que você tem aí quase que uma invasão dessa, né? Quase que um atentado desse por dia, né? São mais de 300 por ano, então chega bem perto de um por dia. Então lá realmente a questão é bem mais séria. E esse é um dado importante, tá? Que depois eu vou invocar aí para a gente fazer alguns comentários lá. Então, no Brasil isso não é uma cultura, isso não é uma rotina. A gente fica até preocupado porque a imprensa acaba, com o intuito de divulgar, ela acaba também estimulando. Porque vai criando pessoas novas, né? A Mônica está falando, estamos importando tudo negativo dos Estados Unidos. É verdade, mas isso não é de hoje não, né? O Brasil é um país que importa as coisas dos Estados Unidos, todo o modelo cultural, e é curioso que é diferente dos outros países da América do Sul, né? O Brasil tem essa peculiaridade de ser, acredito que sim, né? É o principal país da América do Sul que importa a cultura americana, e importa no sentido muito amplo, né? Mas essa questão da violência, ela chega no Brasil, da violência nas escolas, de uma maneira que a gente precisa controlar para evitar, obviamente, de chegar nos níveis mais altos. A gente tem falado muito, antes de entrar aqui na questão dos aspectos psicológicos, psicanalíticos ou até mesmo sociológicos, a gente tem falado muito da transição planetária. Eu queria fazer aí uma pequena colocação já nesse começo, porque a gente sabe que essa transição planetária que nós estamos vivendo, isso foi avisado, isso que eu vou dizer agora, isso foi prenunciado, foi profetizado. A transição planetária iria provocar a reação de grupos mais conservadores, né? de grupos que não querem a mudança no planeta. Então, um desses movimentos é o movimento da violência. Você vê os movimentos fascistas que estão aí crescendo no mundo todo. São movimentos que trazem essa marca aí da violência, é uma forma de reação a uma tendência de paz. Tem uma pesquisa que foi feita por uma universidade do Canadá que mostra que de 1950 para cá, o número de guerras, o número de mortes por guerra vem diminuindo assim aceleradamente no planeta. Então você vê que existe uma tendência de diminuição das guerras. Uma das causas disso, né, dessa diminuição das guerras são as estratégias diplomáticas, né? Uma necessidade maior de entendimento entre os governos. Então, o número de guerras vem diminuindo, apesar que ainda existem muitas.
mas os números de guerra, de mortes por guerra, vêm diminuindo. Mas, em contrapartida, os níveis de violência urbana vêm aumentando. Os níveis de violência urbana, eles cresceram muito nos últimos tempos. E outras pesquisas aí estão sinalizando que o nível de violência urbana cresce por conta da desigualdade social. Tá? Não é que a pobreza seja causa de violência. Não é que uma pessoa pobre ela seja mais predisposta a ser violenta do que uma pessoa rica. Não é isso. Mas a desigualdade social, a pobreza, ela causa predisposições sociais, né, contextuais, que favorecem fatos violentos, medidas violentas, atitudes violentas. Então a gente vê como é que a desigualdade social vem crescendo no planeta, a gente vê como que a pobreza ela é ainda enorme, então não é de se estranhar que a violência, ela realmente, a violência urbana, tá? Não das guerras, porque a das guerras está diminuindo, que a violência urbana ela realmente apareça mais. E é interessante a gente salientar também aí que esses atentados aí que aconteceram recentemente nas escolas, eles vêm justamente na decorrência do aumento das desigualdades sociais no Brasil, né? Do aumento da pobreza, da miséria no Brasil. Então as pesquisas aí, não só no Brasil, mas como eu falei numa universidade do Canadá, mostra que a universidade, acho que é British Columbia, se eu não me engano é esse o nome da universidade, mostra essa correlação direta, né? Então não é de se estranhar que essa violência ela aumente no Brasil justamente nessa fase que a gente está aí com o aumento da pobreza. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Com o aumento da desigualdade social. Mas eu falava aí dessa questão espiritual para iniciar, né? Então a gente vê que existem muitos movimentos que estimulam a violência no planeta como decorrência de uma reação à transição planetária. É como se as forças mais ortodoxas, mais conservadoras, que querem manter esse nível de primitivismo no planeta por diversas questões, né? Essas forças elas estão tendo assim um último momento de reação, como se fosse uma tentativa final de ainda manter um status quo que, acredito eu, com o tempo vai se perder. E paralelamente a isso, nós também estamos nos tornando mais sensíveis. E por conta de estarmos nos tornando mais sensíveis, acabamos ficando mais impactados com qualquer tipo de violência. Seja bem-vinda, Lúcia. Ficamos mais impactados. Então, coisas que antes passavam desapercebidas, porque eram tidas como naturais, hoje, para muitos de nós, essas coisas nos causam repulsa, nos causam revolta, justamente pela nossa sensibilidade, pela nossa ânsia de paz, pela nossa ânsia de uma boa convivência pacífica. Então tudo isso faz com que a gente esteja se inquietando mais e, obviamente, essa inquietação, essa sensibilidade vai fazer com que a gente realmente transforme o mundo. Eu acho que é um processo difícil, que envolve muitas lutas, mas é um processo. O Nilton está falando aqui, somos da geração Sessão da Tarde, da Rede Globo, que semeou a cultura americana através de seus filmes enlatados. E é verdade, Nilton, é verdade. Foi uma boa colocação nisso, né? É verdade. Porque a gente falou aqui, né, como que o Brasil é um grande importador da cultura americana, e essa foi uma das portas de acesso a essa cultura, né? Os filmes que passavam nas sessões da tarde, os filmes que ainda passam, a gente vê, né, muitos filmes que envolvem muita violência, que estimulam a violência, que falam de uma violência que existe, que por um lado é real, eles retratam uma violência real, mas que ao tornar essa violência, essas imagens, essas histórias, essa violência popularizada, né, através dos meios de comunicação,
estimula mentes que são mais fragilizadas, mentes que são mais vulneráveis, mentes que são mais instáveis, mentes que até têm uma tendência de violência, mas às vezes estavam meio sufocadas, né, pelos movimentos mais pacificadores e que diante desses estímulos elas acabam aí se soltando e se exacerbando. Então, situações desse tipo, eu volto a insistir, do ponto de vista espiritual, elas estavam previstas de acontecer, né? Essa é como se fosse uma última tentativa desesperada de manter aí um status quo dessa cultura mais retrógrada, mais violenta, mais dominadora, mais colonialista, enfim. Mas isso com o tempo parece que realmente vai passar. Mas existem outras questões aqui que a gente quer abordar nesse sentido, né? E que são questões mais diretas do momento para isso. Uma delas, a gente falou aí a questão da relação da violência com a desigualdade social e a pobreza. Volto a insistir, não que o pobre seja mais violento que o rico, não é isso. É o contexto que favorece. E uma das questões é o contexto familiar, né? Lares muito desajustados favorecem filhos que têm menos estabilidade emocional. Inclusive suicídio. Né? A gente vê o Brasil é um dos países com maior nível de suicídio, índices de suicídio no mundo, e muitos desses suicídios ocorrem nessas faixas de menor idade, da juventude. Aqui mesmo, onde eu moro, de vez em quando a gente tem alguns relatos. Recentemente, agora mesmo, uma semana ou duas atrás, tive relato de jovem de 18 anos tentando suicídio. E a gente vai ver, a maior parte dessas tentativas de suicídio são em lares desajustados, onde muitas vezes esse adolescente viveu toda uma vida, desde a infância, sem estabilidade emocional, sem segurança. E aí não é, quando eu falo de instabilidade, não é financeira especificamente não, tá? Ainda que, volto a insistir, a pobreza possa favorecer essas circunstâncias, né? Porque aumenta a tensão pela sobrevivência, aumenta os níveis de desprazer e, consequentemente, diminui os níveis de prazer. Se você não tem o mínimo para a sua sobrevivência, você não tem disponibilidade de tempo, de energia, de interesse para coisas mais psicológicas, mais intelectuais. Então você pensa menos, você conversa menos, você estuda menos, você vive muito mais em função da sobrevivência. Então, claro que existe uma relação de lares desajustados com a desigualdade social, né? Porque a luta pela sobrevivência faz com que sobre menos tempo. Não quer dizer que todos vão ser assim, tá? Mas sobre menos tempo para se cuidar das coisas do afeto, da educação. Então, muitos desses jovens aí que muitas vezes se perdem na violência, nas tentativas de suicídio, eles são oriundos de lares desajustados. E lares desajustados que esperam que a escola cumpra um papel que deveria ser desse lar. Não que a escola não tenha um papel de educar. A escola até tem um papel de educar, mas esse papel de educar ele começa em casa. Porque são as forças familiares, principalmente pai e mãe, que têm uma ascendência, né, uma autoridade e uma ascendência, até uma ascendência afetiva, com maior potencial para realizar o processo educacional de uma criança e de um jovem. Tá? Então, muito mais do que numa escola. É muito mais fácil, né, uma criança chegar desajustada numa escola e ela enfrentar um professor, ela ser agressiva com um colega, do que um filho que seja tratado com amor, com carinho, ele reagir
a esse pai ou essa mãe que o tratam com amor e com carinho, porque o vínculo de dependência ali, o vínculo de comprometimento, ele muda. Aliás, essa foi a minha tese de mestrado na psicanálise, né? O complexo de Édipo na contemporaneidade, onde eu falo muito justamente isso, que nos tempos atuais a maior força de educação dentro do lar não é mais o pai enquanto autoridade, que era muito uma perspectiva do Freud ao longo do início do século XX, ali ao longo do século XX. Hoje, mais do que nunca, a grande força educacional dentro do lar, ela se baseia no afeto, né? Na capacidade de se sentir amado. Um filho ou uma filha que se sentem amados, eles vão ter muito mais comprometimento com as orientações educacionais que esses pais lhes passem do que um filho ou uma filha que se sintam rejeitados, que se sintam ignorados, não é? E muitas vezes até agredidos, né? Porque a violência no lar é um fato também. Então, esse jovem, essa jovem, muitos deles chegam na escola carregando toda esse desajuste. E eles vão chegar numa escola que metodologicamente não está preparada. Não estou nem falando de educação agora não, tá? A metodologia educacional, a didática, não satisfaz mais a esse jovem de hoje. As escolas estão tendo uma dificuldade muito grande. Acho até que a gente falou um pouco disso na semana passada, nem me lembro. Está me vindo aqui na memória que eu acho que eu falei um pouco disso. As escolas, elas não acompanharam as mudanças tecnológicas, as mudanças de hábitos intelectuais que as novas gerações estão trazendo. As gerações de hoje estão longe, a gente falou disso semana passada, assim, que eu até falei da educação como um processo de catequese, de doutrinação, né? Porque quem começou a educação no mundo, no geral, e no Brasil também, foram os jesuítas, né? A gente falou disso semana passada, assim. Então, as escolas, esse jovem, ele chega lá, ele se sente frustrado, ele se sente desanimado, ele se revolta contra essa escola. E muitas vezes nessa revolta, ele vai ser reprovado, ele vai ter nota baixa, ele vai ser discriminado diante de outros alunos que têm mais facilidades de aprendizagem. Então, vejam bem, tá? A gente não vai chegar à conclusão que existe um fator que gere esse tipo de violência na escola, porque não existe um fator só. Mas existe um contexto de múltiplos fatores, um contexto multifatorial, aonde o desajuste familiar, a desigualdade social, a pobreza, aonde metodologias educacionais arcaicas, tudo isso faz com que esse jovem, essa criança, esse jovem, ele se sinta deslocado dentro da escola. E, obviamente, a gente vai entender que esse deslocamento ele vai ser sentido de formas diferentes por cada um. Todos nós adultos somos assim. Cada um de nós reage diante dos estímulos do mundo de formas diferentes. Uns reagem com mais resiliência, né? Se adaptam, elaboram. Outros reagem com passividade. Outros reagem com agressividade, com revolta, com violência. Então, os alunos na mesma medida. Cada um vai reagir de forma diferente com as suas próprias tendências. E a gente sabe que pessoas perversas existem em qualquer lugar ao longo de toda a história da humanidade, né? Aliás, eu até ia falar isso, acabei não falando. Aí passou naquela hora. A gente fica muito impactado, não é, com essa situação aí, que é horrível, claro, ninguém pode ficar satisfeito com atos de violência dentro de uma escola como esse que acontece.
Mas no mundo, o nível de violência cometido contra crianças é enorme. É no mundo inteiro. Não só dentro das escola. Você vê numa guerra, por exemplo, como a guerra da Ucrânia agora, crianças estão morrendo, estão sendo mortas, civis estão sendo mortos. É o mesmo nível de violência que acontece dentro de uma escola. Que aqueles civis que estão ali, eles estão completamente despreparados para qualquer tipo de resistência. Então é uma covardia, é uma perversão matar um civil mesmo que seja numa guerra. Matar uma criança mesmo que seja numa guerra. Então a gente vai ver que pessoas com níveis de perversão existem no mundo inteiro, e não é só dentro de uma escola, e ao longo de toda a história da humanidade. A gente espera que isso vai melhorar, mas a gente não sabe ainda como. Mas que as pessoas precisam se tratar, precisam. Então esse jovem, voltando lá, né? Esse jovem que chega na escola, despreparado, com uma família desajustada, com desigualdade social, com revolta social, e ainda tem isso, né? A tecnologia fez, a tecnologia da informação, não só através da televisão, das novelas, mas hoje através das redes sociais, a tecnologia fez com que aquelas pessoas mais pobres, né, que são mais vítimas da desigualdade social e que antes elas tinham a vida delas como o mundo que elas conheciam, essas pessoas elas ficaram expostas a um nível de informação que elas não tinham antes, que é a informação de como vivem os mais ricos. Então aquele pobre está ali com 5, 6 irmãos num barraquinho de pau a pique, com piso de barro, que eu já vi muitos por aí, e ele está ali com aqueles irmãos, muitas vezes com um pai alcoólatra que violenta a mãe na frente deles, que bate na mãe, e ele pega o celularzinho lá e está vendo no Instagram, às vezes uma coleguinha que estuda na mesma escola dele lá, toda linda, toda bonitinha, numa praia, passeando, viajando, fazendo alguma coisa que ele gostaria de estar vivendo, mas que ele está numa realidade muito diferente. Então, como você que está me ouvindo, como que eu que estou aqui, como que eu reagiria se estivesse nesse lugar, no mesmo lugar desse garoto? Eu não sei, tá? Eu não espero que vocês digam como vocês reagiriam. Eu espero que vocês pensem que é muito difícil imaginar como se reagiria numa situação tão extrema dessa. Principalmente quando se tem 15, 16 anos. É muito extremo, é muito extremo. A criança, o jovem com 15, 16 anos, ele tem uma ânsia de se sentir acolhido pela sociedade. Ele tem aquela ânsia de socialização. E o que acontece? Ele vê lá no Instagram a menininha bonitinha sendo desejada por vários homens interessantes, vários rapazes interessantes, e ele está ali naquela dificuldade. Como que ele vai reagir? Depende muito do que ele traz na cabeça dele, né? Do ponto de vista espiritual, a gente entende que vai depender muito também da bagagem espiritual, da maturidade espiritual que ele tem. Mas a gente tem que considerar que pessoas podem reagir de formas diferentes. Uns podem ter mais resiliência, conforme eu falei, elaborar aquilo, suportar. Outros podem ter determinismo e tomar aquilo como um desafio de transformação. Mas outros podem ser tomados por uma revolta, por uma raiva, por uma tendência de reação. Então a gente vai vendo como que a desigualdade social ela causa muitos fatores. Aliás, a gente precisa reconsiderar que o sistema, nos moldes em que ele se apresenta, eu tenho falado isso daqui, tá? Não é uma campanha necessariamente anticapitalismo, não é. Eu tenho lido muito Eduardo Moreira e foi bom para mim, que renovou algumas ideias, né? Eu achei interessante, ele consegue criticar o capitalismo se dizendo capitalista. Eu entendi ele e eu achei interessante, né? Porque o problema talvez não seja a ideologia em si, mas a exacerbação, né, do egoísmo, da competitividade, da ânsia pelo lucro a qualquer custo que está presente. Então, são coisas aí para a gente pensar. Então, a questão aí não é uma discussão de qual sistema é melhor. Não estou aqui discutindo isso hoje.
e é até difícil discutir isso. Mas a questão é, dentro do sistema que a gente tem, que a gente vive, esse sistema capitalista, no nível extremo em que ele se manifesta, ele é doentio. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que o sistema, nos moldes em que ele se apresenta hoje, ele provoca revolta, ele provoca reações violentas, ele provoca depressão, ele provoca ansiedade. Não tem como ter dúvida disso. Qualquer pessoa que pare um pouquinho para refletir, estudar, ler um pouco sobre isso, né? Comparar as motivações humanas, o que está por trás das motivações humanas, não tem como ter dúvida. E a evidência maior de que isso é um fato são aí. Estão aí, né, as estatísticas de violência no mundo. E veja que os Estados Unidos está aí, né, com essa estatística altíssima de um atentado, quase que um atentado em escola por ano, por dia. Quase que um atentado por dia. Né? E é o berço dessa ideologia toda que a gente está aí questionando. Então essa criança, ela chega na escola, né, já carregando esse peso todo, e o que ela vai encontrar? Muitas vezes vai encontrar bullying. Que eu sei que é uma coisa, as pessoas, antigamente não tinha negócio de bullying, não tinha, sei lá. Olha, gente, antigamente não tinha. E antigamente não tinha o quê? Tinha a opressão, né? Não tinha essa terminologia. Mas as pessoas, e ninguém ficou bandido, ninguém ficou violento. Ficou sim. É porque a gente não sabe, é porque a gente não via, é porque não tinham pesquisas sobre isso. Mas o bullying que existe hoje na escola, e que existia no passado sem ter esse nome, provocou violência, provocou criminalidade, provocou em outros níveis, de outras manifestações, mas provocou, é fato. Né? Meu trabalho é esse, meu trabalho é lidar com a mente humana. E eu vejo como a gente hoje entra em contato com pessoas, né, pacientes, que trazem relatos extremamente sofridos, dolorosos de perseguição escolar. Então o bullying ele é um fato, é lamentável que isso ainda exista, de tanto, e eu digo para vocês, as escolas têm uma certa responsabilidade com isso, porque não têm o cuidado necessário para lidar com isso. Muitas delas fazem vistas grossas, principalmente escolas públicas, que a escola pública ela acaba vivendo muito essa desigualdade social, né? Ainda mais num tempo como esse que a gente está vivendo, onde as pessoas perdem poder aquisitivo. Então, muitas pessoas que têm uma vida relativamente abastada, hoje estão precisando colocar seus filhos numa escola pública. Só que esses filhos chegam lá na escola pública com um nível de hábitos sociais mais requintados, vamos dizer assim, do que muitos daqueles que estão lá, que sempre foram pobres mesmo. Então, essas comparações, essa competitividade, essas invejas, tudo isso vai estar presente ali, gerando revolta. Você veja que a maioria dessas pessoas que provocam esses atentados na escola tem uma história triste escolar. Né? E o bullying, ele não é só dos coleguinhas não, tá? O bullying é dos professores também, tá? Me desculpe aí os professores, me insiro. Trabalhei durante 26 anos no magistério, já fui diretor de escola, fui diretor de escola, fui orientador pedagógico de escola, fui professor em escola e já vi muito professor fazendo bullying, né? Já vi professor humilhando o aluno, já vi o professor desprezando o aluno, já vi professor ignorando o aluno, comparando o aluno com outros mais bem sucedidos. Então, existe um grande despreparo da comunidade escolar para lidar com uma sociedade tão diversificada como a nossa, por exemplo, aqui no Brasil. E acredito que também como a americana. Não sei lá exatamente como é que estão esses contextos, tá? Aí lá eu não posso falar. Aqui eu falo de cadeira porque vivi tudo isso durante muito tempo.
Então, as nossas escolas, elas não estão preparadas nem na sua metodologia, nem os professores que estão ali para lidar com essa diversidade. Então, gente, não é de se estranhar que fatos desse aconteçam. Eu volto a dizer, eu acho até que são poucos. Né? É porque a mídia, a imprensa faz mesmo, aí a Mônica até usou a palavra terrorismo, faz um terrorismo mesmo. Mas até por um certo lado, a gente fica meio na dúvida, né, de qual seria melhor o posicionamento. Porque se divulga, pode estimular aquelas mentes mais frágeis, que talvez não fizessem isso porque não pensam nessa possibilidade, mas quando vem alguém fazendo, pensam naquela possibilidade e podem vir a fazer. Então pode ser que estimule, pode ser que estimule. Mas por outro lado, também, quando chama atenção para esse tipo de fato, provoca reações, né? Reações para que a gente mude essas predisposições, essas causas, provoca pesquisa acadêmica, não é? Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Pesquisas acadêmicas, né? Provoca estratégias. Você vê, o governo federal está aí pensando sobre isso, está falando sobre como lidar com essa situação, o que se pode fazer para lidar com essa situação. Então, a divulgação, ela também tem um lado positivo, tá? Apesar de que também tem esse lado negativo que estimula. Isso é fato. Mas isso está acontecendo. E se a gente não fizer alguma coisa, isso pode piorar. E a gente também tem que tomar cuidado. Olha só, é um mundo muito louco esse que a gente está vivendo, né? Porque existe aí os aproveitadores de plantão, né? Os aproveitadores de plantão, eles estão aí fazendo terrorismo em cima desse medo coletivo que se instalou. Então agora boatos aí que vai acontecer chacina na escola aqui, chacina na escola lá, vai ter toda escola vai ter a sua chacina pelo jeito. Eu estou rindo apesar de ser sério o negócio. Mas tem pessoas aí de má fé fazendo terrorismo com esse nível de boato. Isso é um absurdo, né? A gente espera que a polícia realmente ela consiga identificar as origens desses boatos e que a gente não tenha tanto medo disso. Né? Claro que o nível de apreensão a gente vai ter, mas que a gente não tenha tanto medo disso, porque provavelmente se tiver que acontecer alguma coisa, não vai ser no dia que vão avisar, tá? Provavelmente não vai ser. Isso me parece muito óbvio. Ainda estão falando até a hora, né? A Renata está falando aqui, eles falam até a hora que vai acontecer. É boato. Então a gente também não pode se intimidar tanto, porque senão daqui a pouco a gente não faz mais nada, não sai nem mais de casa para fazer as coisas, né? Então, é uma situação complexa, tá? Essa questão da violência nas escolas, mas que, conforme eu falei, ela retrata uma humanidade doente, né? Ela retrata uma humanidade muito doente. O Walter dizendo que existem sites de incentivo a atentado em escolas, né? Existem sites de incentivo a atentado à escola, existem sites de incentivo a suicídio. As redes sociais, né? A internet, ela tem isso, né? Da mesma forma que ela pode trazer muitos benefícios, ela também traz muitos prejuízos. A gente tem que estar muito atento, inclusive no que os filhos estão vendo, né? Se bem que não é muito fácil acompanhar, fiscalizar, não é muito fácil. Mas tem que estar de olho, tem que estar observando, né? Tem que ter esse cuidado. Agora, como que num lar desajustado vai ter isso? Como que num lar onde as pessoas estão ali lutando porque não sabem se vão ter comida para o dia seguinte, como que essas pessoas vão ter disponibilidade, não só de tempo, né, mas de energia, de interesse, de atenção, para ficar cuidando dessas coisas que, diante da sobrevivência, elas passam a ser secundárias. Então, é aí que a gente fala, né? Como que a injustiça social, a desigualdade social, a pobreza, elas são elementos realmente. A gente caiu aí, mas acho que voltou, né? Voltou.
Então, a gente precisa trabalhar muito isso, tá? Cuidado, quem tem filhos, não descarte os benefícios da internet, não. Não dá para descartar, não, claro. A gente está aqui trocando umas ideias daqui, um papo cabeça, né? Amadurecendo algumas ideias aí. Mas que cada um aí tenha esse cuidado consigo mesmo. Vocês vejam, uma das outras questões altamente nocivas desse sistema e que está diretamente ligado a essas condutas extremas do jovem é a competitividade. É um sistema que estimula demais a competitividade, né? A questão da meritocracia é uma questão muito perversa. A ideia da meritocracia ela é muito perversa. Não que a meritocracia não tenha um aspecto interessante, tá? Até tem, que é o fato de estimular você a se esforçar para crescer socialmente, né? Então colocam em parte nas suas mãos. O problema é que a meritocracia dentro do sistema neoliberal, ela não coloca em você parte do poder de crescer socialmente, coloca totalmente em você, como se você fosse o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso, o que é uma mentira, o que é uma inverdade. Porque pessoas que nascem e crescem com diferenças sociais tão marcantes como essas que a gente tem, especialmente aqui no Brasil, né? Essas pessoas não podem ser julgadas da mesma forma, né? São predisposições muito diferentes. Então, o potencial de realização social de pessoas mais abastadas fica muito mais favorecido do que aquele de pessoas que nascem em situações de defasagem financeira, de dificuldade social. Então, a competitividade dentro desse sistema, ela também é muito nociva, ela cria níveis de tensões altíssimos que muitas vezes alguns jovens não conseguem suportar. O ser humano não é um robô, não é uma máquina, não é que você possa estabelecer uma regra e que todos vão se adequar àquela regra e vão cumprir aquilo ali como se fosse uma equação matemática que vai dar um determinado resultado, né? O ser humano ele tem uma subjetividade, uma singularidade, que faz com que cada um reage de forma diferente de acordo com a sua própria história, de acordo com os caminhos que percorreu, de acordo com as bagagens que ele traz. E é isso, do meu ponto de vista, não só dessa vida, mas de vidas passadas. Então, existem diferenças altas. Então, quando um jovem desse, que chega muitas vezes de uma escola, com uma defasagem de pré-requisitos, né, para enfrentar a vida, e ele se depara com o outro que teve vantagens, né, nesses pré-requisitos, ele se sente realmente derrotado pelo sistema. Vai lá e atenta contra a vida dos colegas, atenta contra a vida dos professores. Na verdade, ele está atentando contra um sistema que o oprimiu. Muitos desses professores podem ter sido realmente porta-vozes desse sistema opressor, tem professores que são opressores, mas talvez não necessariamente todos. Alguns desses colegas podem ter sido porta-vozes desse sistema opressor, podem ter sido também, mas não necessariamente todos. Mas quando uma pessoa chega num ponto de fazer um ato extremo desse, uma loucura dessa, ela não vê mais as pessoas que estão diante delas. Ela vê o sistema que ela odeia. Ela vê um contexto que ela odeia. A mira dela tem um alvo certo, porque não depende exatamente de acertar esse ou aquele. Ela está acertando um sistema que o preteriu, que o desprezou, né, que não o acolheu. Então são essas mudanças que a gente precisa operar no nosso planeta, no nosso mundo, no nosso Brasil. São essas mudanças que a gente precisa realmente fazer para que a gente possa avançar aí no nível de sociabilidade, no nível de pacificação muito maior, tá? Não vai ser sem trabalho, não vai ser sem luta que a gente vai conseguir chegar lá. Tem muito esforço,
Mas eu estou tentando aqui, espero que vocês aí, cada um ao seu jeito, abracem as suas causas. Porque a gente precisa fazer com que esse mundo seja um lugar melhor para a gente viver. Porque senão, né? Ah, você está me lembrando aqui daquela música do Lulu Santos. Como é que era aquela música que ele fala? A garota mais bonita da escola. Mais bonita. Me fazia mil estragos, né? Ao seu bel prazer, né? É isso que acontece. Aí já é outra história. Mas nessa música o Lulu Santos, o Lulu Santos fala disso, né? Da garota, a garota mais bonita também era mais rica, né? Com certeza, muitos desses jovens hoje que estão aí revoltados, né? Eles têm histórias assim, né? Onde eles desejaram a garota mais bonita, a garota mais rica, e talvez tenham sido pisados por ela, talvez tenham sido pisados por outras. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma pesquisa, já estava até encerrando, mas já estou continuando. Tem uma pesquisa que foi feita por uma universidade lá do Chile e que ela estudou o tipo de reações diante de determinadas atitudes que são empreendidas contra as pessoas e contra alunos também, né? E que aquela que provocou piores resultados estatísticos, no nível de mais de 90%, foi a humilhação. Tá? A humilhação ela veio lá na última colocação da estatística. Ela provocou mais de 90% de reações negativas nas pessoas que se viram submetidas a atos de humilhação. Então você vê, né, um jovem de 15, 16 anos que vem numa instabilidade emocional, numa instabilidade familiar, que não tem uma família que lhe dê apoio, que se vê humilhado por um professor, humilhado pela garota mais bonita, humilhado pelo garoto mais bonito, humilhado pelo riquinho da sala, humilhado pelo mais inteligente, a chance dele ter uma reação negativa extrema é enorme. Tá? Não sou eu que estou dizendo. Isso é estatística, pesquisa acadêmica, né? Que aqui a gente ainda valoriza as pesquisas acadêmicas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E a gente já pode começar a mudar o mundo nas nossas próprias atitudes, né? Quando a gente lida com um funcionário, quando a gente lida com uma pessoa na rua. Cuidado, né? O cuidado para não humilhar, né? Lá o poeta Gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Então, cuidado para não humilhar as pessoas. Você pode estar potencializando ali, você pode ser o gatilho de uma arma que aquela pessoa vai disparar mais tarde porque se viu humilhada por você ali naquela hora. Então, cuidado. A gente quer mudar o mundo, a gente pode mudar o mundo? Pode, mas comece agora, né? Comece nas pequenas coisas que você faz, no tom da sua voz. Eu não quero dizer que a gente vai ser passivo, não é isso não. Mas é não ser prepotente, arrogante, né? Humilhar o outro. Tudo isso provoca reações muito ruins nas pessoas, em especial nos jovens. Tá bom? Minha Vida, Renato está falando o nome da música do Lulu Santos. Vocês conhecem, claro. Então, gente, vamos parar por aí por hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Quem gostou do assunto e acha que o assunto pode ser interessante para outras pessoas, compartilhe. Vai ficar salvo aqui no Instagram. E ao longo da semana eu posto lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Valeu, Alvo, pela contribuição. Valeu a todo mundo aí que contribuiu. Uma boa semana para todos. Semana que vem já tem o tema, tá? Vou falar sobre a inveja semana que vem. É outro bichinho danado, a inveja. Vamos falar sobre a inveja semana que vem. Tá bom? Um abraço para vocês, uma boa semana. Tchau.